Mais um episódio do Recorte Jurídico, hoje falando sobre direito de família e recebendo uma das advogadas que mais crescem no interior do estado, doutora Cleidiane Gomes. É um prazer ter você aqui no Recorte. Tudo bom, Cleide? Tudo bem, Davi? Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada, inclusive, quando eu recebi o convite. E, claro, não poderia deixar de aceitar esse convite e bater esse papo aqui com você. Para nós é uma honra aqui do Recorte estar te recebendo e começar falando sobre a tua especialidade, porque o Recorte ele vem sobre entender o que acontece no bastidor. Então, Cleide, como é que tem sido hoje tá lidando com a gente fala de direito de família, mas eu vou falar sobre problemas de família, né? De ajudar nesses problemas. Vamos começar por aí. Vamos, Davi. Direito de família tem as suas peculiaridades, né? E nós, como advogados familiaristas, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande com o nosso cliente. É por isso que tem alguns colegas que dizem, eu não gosto de atuar nessa área, porque realmente precisa dessa sensibilidade. E eu foco muito em ajudar mulheres, né? O meu foco na minha atuação hoje, direito de família, é mais destinado a mulheres, buscando ajudar essas mulheres a ter mais informações e recomeçar de uma forma mais saudável, porque a gente vê que a dor do fim de um relacionamento, de quem está passando por um término, uma separação, um divórcio, é muito grande. Precisa de ajuda, realmente. Você falou sobre divórcio, né? Geralmente o direito de família que você atua é mais nessa raiz desse problema, né? Porque a gente sabe que tudo envolve a tentativa de ter uma família, né? E o divórcio é quando uma tentativa não dá certo e a gente tem que recomeçar. E esse recomeço a gente tem que resolver esses problemas que ficaram para trás. Como é que você tem ajudado nessa conciliação desses problemas aí? Exatamente, Davi. Tudo tem que ser resolvido, né? Antes de você recomeçar a sua vida. Eu sempre digo para as minhas clientes: enquanto existe pendência, você não consegue recomeçar. Você não consegue seguir a sua vida com dignidade. E eu ajudo essas mulheres, primeiramente, através da informação, da orientação jurídica. Porque eu percebo que muitas mulheres acabam abrindo mão de direitos por falta de informação, acabam fazendo acordos mal feitos por não conhecerem de fato o seu direito, e é aí onde entra o meu papel como advogada, em apoio a essas mulheres, com toda aquela sensibilidade que nós mulheres temos para entender a dor, porque no direito de família é assim, o advogado ele precisa entender a dor do cliente para conseguir ajudar a resolver com estratégia, porque divórcio não é só um fim, né? Precisa também de estratégia para que as partes saiam dali recomeçando com dignidade, digamos assim, é o que eu sempre digo para os meus clientes. Qual é a solução que um regime bem feito pode ter num divórcio? Prevenir prejuízos futuros. Eu sei que ninguém vai casar pensando em separar, mas é inevitável, né, esse pensamento também, porque relacionamento tem lá suas nuances e Sim. às vezes acontece de um relacionamento chegar ao fim. E o regime de bens ele vem exatamente para regulamentar ali o patrimônio, né? No momento da separação, que é o momento que tem mais conflito, pela questão patrimonial. Muitas mulheres não sabem, de fato, o que elas têm direito, o que elas não têm. Acabam ouvindo muita conversa de terceiros e é aí onde vem a confusão mental e gera, às vezes tem prejuízo, né, nesse momento desse divórcio, dessa partilha de bens. E é muito importante, Davi, conhecer o regime de bens que a pessoa tem, está regendo aquela relação, aquele casamento. Vamos começar por aí. Regime de bens. Para quem é casado, por exemplo, com mulher que tem uma renda maior que a do homem, e um homem que tem uma renda maior que a mulher. Como escolher o regime de bens que seja adequado? É por cada caso ou tem uma formulazinha matemática para isso aí? Me conta. Eu digo que cada caso é um caso. E na hora da escolha do regime de bens, essa é uma questão delicada, né? Porque a gente Aham. precisa conversar com o casal para fazer todo esse planejamento e ver qual é o objetivo deles em relação à questão da renda, né? Como é que eles querem, porque a pessoa tem a possibilidade de escolher o regime de bens. Não é uma regra que você é obrigado a sempre ter o regime da comunhão parcial de bens, que é o que geralmente é mais usado no nosso ordenamento jurídico. E quando as partes vêm, elas precisam, é uma negociação em si. Eles dois têm que saberem exatamente qual o objetivo deles dentro do relacionamento, para que dessa forma a gente possa analisar o caso e verificar qual o melhor regime de bens para aquele caso específico
para aquele casal específico de acordo com o objetivo de relacionamento. Vou fazer aqui, eu vou fazer um bate-bola com você, vou responder algumas perguntas dos ouvintes, né? Aí você me conta qual é o caso específico e o que é que você sugere nesse caso, tá bom? Pode ser? Ah, vamos. Vamos lá. Tá aqui o caso da nossa ouvinte, por exemplo, ela falou: doutora, eu fui casada com o meu marido durante 12 anos e a gente tem uma casa avaliada pela Caixa e uma filha pequena. E aí ela quer saber se essa casa ela é dividida entre o casal, é uma casa única, só tem uma casa e ela tem uma filha de 6 anos. Como é que fica essa situação? Vamos lá. Depende do regime de bens desse casal. Digamos que o regime de bens dele seja da comunhão parcial de bens. E essa casa é financiada. Eu vou precisar saber, essa casa tem ainda parcelas em aberto do financiamento? Ou essa casa já está quitada? Por quê? Se tiver parcelas em aberto, o que vai ser dividido entre esse casal? As parcelas que já foram pagas. As futuras, elas não vão entrar nessa partilha. Então, ou seja, a gente faz o cálculo, verifica quanto que já foi pago dessa casa até o presente momento da separação, e aí é feito a partilha desse imóvel de acordo com o regime de bens da pessoa. Se for comunhão parcial de bens, é 50% para um, 50% para outro, do que já foi pago. E existe a situação de, e as parcelas futuras, e esse imóvel que está em aberto, como vai ser feito? Cabe às partes decidirem entre si se elas vão vender esse imóvel, alguém vai comprar, a pessoa que comprar vai assumir as parcelas, ou se uma das partes, elas podem pagar os 50% da outra parte, né, do que já foi pago, e assumir as parcelas vincendas. Tudo é questão de comunicação, de negociação. A partilha de bens é assim. E se esse imóvel for único, como é que faz? É a mesma coisa. Então a questão da guarda da criança aí depende no imóvel, né? Davi, eu vejo muitas... Eu falo muito assim porque o pessoal tem muita dúvida do abrigo Sim. inviolável, né? Vamos lá. Existem muitas dúvidas em relação a isso e eu recebo muitas mulheres no meu escritório exatamente nesse ponto. Doutora, nós temos uma casa, a gente tem um filho, vamos fazer a partilha para 3? Não. Partilha de bens no divórcio não inclui filhos. Partilha de bens no divórcio é dividido entre o casal, patrimônio do casal. Né? E aí, claro, existem casos de que a pessoa diz, mas essa casa, esse imóvel a gente vai deixar para o nosso filho. Aí as partes que chegam a esse acordo. Mas a partilha de bens, levando em consideração a regra geral do nosso ordenamento, ela é feita partilhando entre o casal de acordo com a partilha de bens. De acordo com o regime de bens daquele casal. Bacana, bacana. Vamos mais uma pergunta aí do ouvinte. Com relação, agora tem um rapaz perguntando. Doutora, com relação a... Só um momento, não estou conseguindo ler direito. Pronto. Com relação a alimentos, né? Ele é prioritariamente 20% do meu salário. Como é que vai fazer? O casal tem 2 filhos e a guarda dele é compartilhada. Nessa guarda compartilhada, como geralmente acontece? Fica à vontade. Você conseguiu entender? Pronto, eu acho que eu consegui entender. Vamos lá. Ele quer saber sobre a guarda compartilhada ou sobre os alimentos, ou sobre as duas coisas? As duas coisas. Pronto. A questão dos 20%. Esse percentual não é regra. Né? O que é levado em consideração no momento de decidir sobre o valor da pensão alimentícia? A necessidade da criança e a possibilidade de pagamento do genitor que está pagando a pensão alimentícia. Por que eu digo genitor que está pagando? Porque não necessariamente é só o homem que paga a pensão alimentícia. Isso vai depender de quem tem a guarda da criança, né, do caso concreto. Mas o percentual não é uma regra. Vai ter que ser analisado essa necessidade, a possibilidade, para que seja definido. Geralmente, o juiz ele fixa de 20% a 30%, mas não é regra. Em relação à questão da guarda compartilhada, o que compartilha na guarda? O que compartilha na guarda são os direitos e deveres ali dos genitores. Tem gente que acha, a guarda compartilhada, a criança vai passar uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe. Não, não é isso. A criança vai ter um domicílio fixo, ou da mãe ou do pai, e todas aquelas obrigações, deveres, é dividido igualmente entre pai e mãe. Que bacana. Então, agradecer a participação do ouvinte e te falar que eu ainda tenho algumas dúvidas, viu? Vamos começar por histórias. E eu queria que você contasse 2 histórias que te marcaram na tua advocacia.
Vamos começar pela primeira agora. Um caso que tenha te marcado, que você, por favor, não fale o nome, mas conta uma história que seja uma história de um exemplo do que acontece lá no teu escritório. Agora eu vou pensar. Davi, deixa eu pensar aqui. Caso de um exemplo que acontece no meu escritório que marcou. Eu lido muito com mulheres que passam por situação de violência doméstica, sabe? E isso é uma das coisas que mais marca lá no meu escritório. Porque eu vejo a dor dessas mulheres, a obrigatoriedade que elas têm de tomar uma decisão. Eu tive um caso no meu escritório de uma mulher que sofria violência doméstica, ela tomou todas as providências, só que mesmo com medida protetiva, ela continuou sendo perseguida pelo ex e foi Uau. obrigada a mudar de cidade digamos assim, para fugir desse ex. Então ela chorava muito, me ligava sempre, a gente conversava muito no telefone e ela chorava porque teve que abrir mão de tudo. Da família dela, foi para um local, uma casa de abrigo, em um outro estado, sem Imagina. conhecer ninguém. Então, assim, foi um recomeço doloroso, né? Mas hoje, graças a Deus, ela já está bem melhor, já está trabalhando, já está bem e está conseguindo recomeçar com dignidade, que é o nosso objetivo, né? E a segunda história? Conta aí pra gente que a gente quer saber. A segunda história eu vou contar a minha, que passei por um processo de separação também, e por isso que eu conheço a dor das mulheres nesse processo de separação, partilha de bens com filhos, porque eu sou mãe solo, então eu entendo muito essa parte das mulheres, né? Sim. Essa luta que elas têm, que inclusive às vezes, assim como eu também, a gente se sente desmotivada em lutar até pelo direito dos nossos filhos, Imagina. pela dificuldade mesmo que é da gente conseguir ter o apoio justo do pai dos nossos filhos. Você já era advogada quando você se separou? Já. Eu comecei a advogar em 2019 e eu separei em 2020. Né? E aí tem uma dor, por mais que eu já era advogada, mas ainda assim eu fui vulnerável igual todas as mulheres Ai, que bacana. minhas clientes. Então eu percebi hoje, quando eu olho para trás, sem aquele peso da dor, sem o peso da emoção do fim, eu vejo, meu Deus, o quanto eu errei em algumas coisas no momento ali de decidir, né, de tomar algumas Então precauções. é um conselho que você dá, né? Que por mais que você seja advogado, não faça a sua própria separação. Exatamente. Consulte um amigo que seja totalmente longe do caso, né? Sempre. Para que ele também não tenha envolvimento. Por exemplo, advogado começa advogado. Tem amizade com Sim. advogado. Aí vamos dizer que eu vou contratar essa minha amiga aqui, porque eu acho que. Às vezes ela nem cobra. Porque ela diz, eu vou fazer, se preocupa Por não. amizade. Mas não dá. Não Porque dá. ela vai ter envolvimento sentimental, né? Exatamente. O que eu aconselho é as pessoas procurarem um advogado neutro na história. Ah, Por bacana. exemplo, eu recebo casos em que a mulher vem e diz assim, doutora, o meu ex, ele disse que tem um advogado para representar nós dois para a gente fazer um acordo dessa forma. Não aconselho você aceitar fazer um acordo proposto somente por um advogado. Sempre é importante você buscar um advogado da sua Perfeito. confiança para analisar a situação e verificar se ali é um bom acordo para você ou se não. Porque o risco que você corre de aceitar um acordo nos moldes que o advogado da outra parte ele propõe é muito grande. Você pode ter um prejuízo absurdo. Então, por mais que você não queira contratar um outro advogado para lhe Sim. representar, mas é importante você pelo menos ter a orientação jurídica adequada antes de você aceitar firmar um acordo de partilha de bens. E aí é interessante que seja um advogado da sua confiança e neutro, inclusive, né? Que não tenha ligação com nenhuma das partes, ligação sentimental ali. Porque sempre, Davi, quando tem ligação sentimental, eu acho que puxa para um lado ou para o outro, né? É, com certeza. Para finalizar, eu queria que você desse um conselho para, principalmente para os teus clientes, relacionado ao que você faria lá no seu escritório. Fica à vontade. Que eu faria em relação a... Ao caso específico. Por exemplo, há um conselho que geralmente você dá para quem está nessa situação de divórcio, para essas situações que você pega geralmente no seu escritório. O conselho que eu dou, que eu sempre falo para as minhas clientes, é a orientação é importante. Nunca faça um acordo antes de você conhecer os seus direitos, conhecer a fundo. O acompanhamento de um advogado nesse momento da partilha, nesse momento do divórcio, é de extrema importância. Né? Não temos como negar.
E é necessário uma consultoria jurídica para analisar o caso. É importante, antes de você tomar qualquer decisão, até antes mesmo de você comunicar ao seu parceiro que você não quer mais viver naquele relacionamento, é interessante você fazer uma consultoria jurídica. Por quê? Porque o advogado ele vai te dizer qual a documentação que você precisa para provar o seu patrimônio. É muito importante, Davi, as pessoas terem em mente que não é só Sim. dizer existe esse bem aqui. Não, precisa ser comprovado no momento da partilha que esse bem realmente foi conquistado ali pelo casal, dentro daquele relacionamento. Então, é por isso que a orientação de um advogado é de extrema importância. Ele vai orientar você o que fazer, como fazer, quais as estratégias e toda a documentação que você precisa reunir para você poder resolver sua situação de forma justa e sem estresse, muito estresse, né? Doutora, para quem quer acompanhar mais sobre o teu conteúdo, qual é a rede social que a pessoa pode seguir? Pronto. Me sigam no meu Instagram, Cleidiane Gomes ADV. É Cleidiane com Y, tá? O nome artístico da advogada. No lugar dos Is, é 2Y. Cleidiane Gomes ADV. Cleidiane, agradecer a tua participação, gratidão por ter vindo ao Recorte Jurídico, tá bom? E convidar você que está aí do outro lado para comentar, compartilhar e curtir esse vídeo com quem você acredita que precisa desse conteúdo. E mais uma vez, obrigado por estar aqui, tá bom? Muito obrigada, Davi, pela oportunidade. Foi excelente a nossa conversa e sigam o Instagram da Cleidiane Gomes. Lá eu posto muita coisa, principalmente para as mulheres. Como eu disse, o meu foco, mulheres, ajudar mulheres a recomeçar de forma saudável, com dignidade, que a gente precisa desse apoio. Parabéns. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.